Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao X1 Futebol Clube. Esse aqui é o programa Rádio X1, que vai ao ar aí pelo Spotify toda terça-feira, mas que também pode ser visto com imagens no YouTube. Se é a sua primeira visita aqui, seja bem-vindo. A Rádio X1 é um programa de notícias em que nós comentamos aí e damos nossa opinião sobre as notícias do que aconteceu na última semana no mundo do futebol. Mas não só do Futebol Association, né, o nosso soccer, em si, nos principais membros da família futebol. Então a gente vai falar de futebol gaélico, futebol australiano, futebol americano, do rugby. Então, o que foi notícia e que a mídia mainstream não falou, você pode vir aqui na Rádio X1 que a gente vai falar, tá certo? Então, vamos lá, então, sem demorar, sem enrolar muito, vamos direto para a Irlanda. Vamos falar de futebol gaélico, vamos abrir falando de futebol gaélico, GAA, categoria futebol. Vamos falar sobre a All Senior Championship edição 2022-2023. Nós tivemos aí na última semana a realização das quartas de final. Só lembrando que esse programa aqui está sendo gravado no dia 4 de julho de 2023. Então vamos lá. No dia 1º de julho nós tivemos dois jogos valendo aí pelas quartas de final, onde o atual campeão Kerry venceu o campeão da temporada anterior, o Tyrone. O jogo acabou em 20-12 em favor do Kerry, que se classificou aí para a semifinal. Na outra semifinal, no outro jogo das quartas, né, do dia 1º, nós tivemos aí o Armagh contra o Monaghan. O jogo acabou empatado em 14-14 e na decisão por pênaltis o Monaghan venceu por 9-8. Já no dia 2 nós tivemos aí os outros jogos das quartas de finais. O Derry venceu o Cork por 13-9 e o Dublin venceu o Mayo por 19-11. Sendo assim, nós tivemos aí classificados para as semifinais o Dublin, Monaghan, Kerry e Derry. Tá? Os jogos das semifinais da All Senior Championship serão realizados nos próximos dias 15 do 7 e 16 do 7. No dia 15 jogam Dublin e Monaghan e no dia 16 jogam Kerry e o Derry. Tá? Na minha humilde opinião, acredito eu que passa Dublin e Kerry e nós teremos aí a final mais tradicional da All Senior Championship que vem sendo repetida, né, nos últimos anos. Acho que o Kerry leva essa edição. Veremos aí nas próximas semanas. Muito bem, saindo da Irlanda, agora vamos para a AFL da Austrália, futebol australiano. Bom, a AFL tem um novo líder, né? O jogo aqui da rodada que eu vou dar como destaque foi justamente um jogo onde o Collingwood Magpies assumiu a liderança ao vencer o Gold Coast. Na verdade, foi um massacre, né? O Collingwood Magpies venceu por 120-42, isso fora de casa. E, sendo assim, empatou em pontos com o Port Adelaide, que estava na primeira posição. Então, o que aconteceu aí? Como o Collingwood chegou na mesma pontuação, e com essa vitória aí, com esse saldo enorme em cima do Gold Coast, ele foi para 188 de média de pontuação contra 118 do Port Adelaide. Assim, Collingwood Magpies assume a liderança da AFL da temporada regular. Tá? Lembrando que estamos na 15ª rodada, são um total de 22, faltam 7 ainda, e nós já começamos a ter uma ideia aí de quem que vai para os playoffs. Tá? Então, rapidamente eu vou repassar aqui quais seriam os 8 classificados se terminasse hoje a temporada regular da AFL. Na primeira posição ficaria o Collingwood Magpies, na segunda o Port Adelaide, na terceira posição o Brisbane Lions, quarta posição o Melbourne Demons, na quinta posição o St Kilda, na sexta o Bulldogs, na sétima o Adelaide Football Club e na oitava posição o Western Bombers, tá certo? Bom, alguns jogos importantes dessa semana. No próximo dia 7 de julho, o Bulldogs recebe no Marvel Stadium Collingwood Magpies, o atual líder. Vamos ver se o Magpies vai manter esse ritmo com um time forte, que é o Bulldogs. Já no dia 8, dois jogos interessantes, principalmente para quem gosta de apostas aí de bet. Tá? Vou deixar como dica o Port Adelaide contra Gold Coast.
Gold Coast que levou essa sapatada do Collins Mavericks. Eu acredito que vai apanhar do Port Adelaide também. E também no dia 8 nós temos aí Brisbane Lions contra o Lanterna West Coast Eagles. Tá lembrando que o Lions está na terceira posição, vai pegar o Lanterna West Coast, ou seja, nós teremos aí dois jogos muito bons para pontuação de over e prováveis vitórias de Port Adelaide e também de Brisbane Lions, ok? Muito bem. Saindo agora da Austrália, vamos para o Rugby Union, né? Tenho aqui dois destaques de rugby para essa semana. Na semana passada nós tivemos aí as semifinais da Copa do Brasil de Rugby, né? Na primeira Copa do Brasil de Rugby, torneio organizado aí pela Confederação Brasileira de Rugby. E olha só, as semifinais foram realizadas, os jogos foram realizados lá na Bahia, em Porto Seguro, e o Niterói do Rio de Janeiro venceu o primeiro jogo, venceu justamente o time da casa, o Porto Seguro. O Niterói venceu por 43-3. E na segunda partida, o Poli de São Paulo venceu os Farrapos do Rio Grande do Sul por 36-13. Sendo assim, Poli de São Paulo e Niterói do Rio vão decidir aí a primeira Copa do Brasil de Rugby 15, vai ser realizada no dia 19 de agosto. Ainda não há um local definido, mas vai acompanhando aqui na Rádio X1 e a gente vai falar assim que for informado o local dessa decisão importante aí para o nosso rugby nacional que vem crescendo. Agora, para você que gosta aí de rugby internacional, nessa semana, a partir do dia 8, começa aí a The Rugby Championship, um torneio muito importante que reúne as principais seleções do hemisfério sul no rugby. Então, um torneio que nós teremos aí Argentina, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, ou seja, só timaço, só jogão nesse preparatório aí, nessa prévia, né, que nós vamos ter da Copa do Mundo, que vai se realizar na França no próximo mês de agosto, do qual você vai saber tudo aqui na Rádio X1 e também na X1 Sports, na X1 Futebol Clube, melhor dizendo, lá no YouTube, ok? Então fiquem ligados aí. Quem quiser acompanhar, põe aí no seu aplicativo de jogos. A partir do dia 8, nós teremos aí o início da The Rugby Championship. A atual campeã é a Nova Zelândia. Esse torneio começa agora no dia 8 e vai até o próximo dia 29 de julho. Vamos ficar de olho nessa prévia aí da Copa do Mundo que vai ser realizada no próximo mês. Muito bem, meus amigos, saindo agora do rugby, vamos para o futebol americano ou o Gridiron. Mas se eu falar Gridiron, ninguém vai saber o que é, né? Então, vamos falar futebol americano mesmo. Não temos NFL ainda, porém nós temos outras ligas em andamento, tá certo? E vamos começar então pela Liga Europeia de Futebol Americano. Se você não sabia que existe, sim, existe uma Liga Europeia de Futebol Americano aqui na X1 Futebol Clube e você fica sabendo, tá? Bom, a EFL teve rodada no fim de semana e nós vamos dar destaque aqui para o jogo entre o Helvetic Guardians da Suíça e o Rhein-Fire da Alemanha, tá? O Rhein-Fire passou o trator em cima do pobre Helvetic. Foram 51-0. O Helvetic conseguiu até agora a façanha de perder todos os seus jogos da EFL. E o Rhein-Fire vai despontando aí como um dos prováveis favoritos ao título dessa temporada. Então, rapidamente eu vou repassar aqui como está a situação nas três conferências da EFL, tá? Vamos começar então pela Western Conference, onde nós temos na liderança o Rhein-Fire com 5 vitórias e na segunda posição o Frankfurt Galaxy com 3 vitórias, os dois times da Alemanha. Na Central Conference, nós temos a liderança do Stuttgart Surge, da Alemanha, com 4 vitórias. E na segunda posição, o Riders Tirol, da Áustria, com 4 vitórias. A diferença é que o Stuttgart não perdeu nenhum jogo ainda e o Riders perdeu uma partida, tá? Na terceira conferência, na Eastern Conference, o Vienna Vikings da Áustria lidera com 4 vitórias e nenhuma derrota. E na segunda posição, o Panthers Wrocław da Polônia com 4 vitórias e apenas uma derrota. Vai acompanhando a Rádio X1 que eu vou falando aí dos resultados da EFL, da Liga de Futebol Americano da Europa. Bom, agora vamos para a CFL, a Liga de Futebol Americano do Canadá,
que é uma das, está lá entre as 3 melhores do mundo, depois da NCAA e também da NFL, está lá acho que na terceira posição, né? Bom, ontem, né, na segunda-feira, dia 3, nós tivemos aí o confronto dos invictos, onde jogou o Toronto contra o BC Lions. Até então, os dois times que ainda não tinham perdido na temporada. A temporada está no começo da CFL. O Toronto lidera agora, depois dessa vitória por 45-24 contra o BC Lions. Então, eram os dois, primeiro e segundo colocado. E agora a classificação ficou assim no geral, tá? Toronto lidera com 3 vitórias e nenhuma derrota. O BC Lions com 3 vitórias e uma derrota. E o Winnipeg na terceira posição também com 3 vitórias e apenas uma derrota. Fica de olho na Rádio X1 que a gente vai dando mais informações aí sobre a CFL do Canadá. Bom, terminados aqui os nossos primos, né, das outras regras do futebol, agora vamos para o nosso soccer, vamos para o Football Association. Vamos começar com os destaques aqui do futebol feminino na última semana. Nós tivemos aí as semifinalistas do Campeonato Brasileiro Série A de futebol feminino, onde o Santos venceu o Flamengo, o Corinthians passou pelo Cruzeiro, o São Paulo, que surpreendeu e tirou o Palmeiras, atual campeão da Libertadores América, e a Ferroviária venceu o Inter. E aí acabamos com um campeonato paulista aí, no Campeonato Brasileiro da Série A, só times paulistas. Agora as semifinais ficaram Santos e Corinthians, e São Paulo e Ferroviária vão disputar aí a partir do dia 26 de julho as vagas para as finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A. Bom, falando ainda de Brasil, nessas últimas semanas vem ocorrendo, melhor dizendo, muitos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de Futebol Feminino que ocorre esse mês. Por exemplo, no último domingo, a Holanda massacrou a Bélgica, 2 times fortes, por 5-0. E o Brasil terminou sua preparação no Brasil, vencendo a seleção do Chile, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 4-0. O Brasil já embarcou para a Austrália, onde vai continuar sua preparação lá, para estrear no próximo dia 24 de julho contra a seleção do Panamá. Bom, minha opinião sobre a seleção brasileira feminina de futebol. Tá? Muita gente joga para baixo, muita gente joga para cima demais. Eu acho que, acho que a mídia erra muito em relação à seleção feminina nos extremos. Ou coloca muito para cima, mais do que realmente a seleção é, ou coloca muito para baixo também, menos do que a seleção realmente é. Bom, eu acredito que o Brasil, no momento, numa análise fria, é uma seleção média para boa, tá? Não é uma seleção bem competente, não é uma seleção ruim e também está longe de ser uma das favoritas. O favoritismo fica todo nas costas das americanas. O Brasil ele pode surpreender aos poucos. Na primeira fase, acredito que o Brasil passe sim, com certa tranquilidade. Vai pegar o Panamá, que é um time fraco, Jamaica, que é um time fraco, só teve o azar de cair com a França, que é uma das mais fortes. O Brasil não tem um retrospecto bom com a França, tá? Perdeu os últimos 4 jogos, mas acredito assim que o Brasil pode fazer uma campanha boa, e se o Brasil chegar até umas quartas de final, ou quem sabe despontar numa semifinal, acredito que vai ser um grande resultado, tendo em vista como a formação do atual elenco e também os outros concorrentes são muito fortes. Tá? Então, o Brasil acredito que vai fazer uma boa Copa do Mundo sim, não acredito em título e muito menos vexame. Tá? O Brasil vai jogar bem, é um time competente e acredito que vai fazer uma Copa do Mundo bem digna, assim como o futebol masculino também normalmente faz, tá certo? Bom, vamos lá torcer pelo Brasil sempre, claro, mas sempre com o pé no chão também, tá? E não cobrar mais do que realmente o time pode entregar. Nós precisamos ter esse tipo de consciência aqui no Brasil, tá bom? Muito bem, gente, saindo do futebol feminino, agora vamos para o futebol masculino. Vou fazer um giro pelo mundo aí, começando pela América do Sul, onde nós tivemos os classificados da Libertadores da América, né? No grupo A passou Racing e Flamengo, ok, normal. Grupo B, Internacional do Brasil e o Nacional do Uruguai, também tranquilo. No grupo C, Palmeiras e Bolívar, tá?
Até o Palmeiras passar em primeiro, tudo bem. O Bolívia na segunda posição, achei um pouco estranho, porque a gente tinha aí no grupo o Barcelona e o Cerro Porteño, que são times um pouco mais fortes, né? Então vacilaram aí, mas o Bolívia não tem nada a ver com isso, ficou com a segunda vaga. No grupo D, passou os mais fortes, Fluminense e River Plate. No grupo E, aí também passou o Independente Del Valle, ok, o time que está numa fase muito boa, mas o Corinthians perder a vaga para o Argentino Júnior é de lascar, né? O Argentino Júnior é um time horroroso. Tá certo que o Corinthians não está na sua melhor fase, mas perder vaga para o Argentino Júnior foi demais, né? No grupo F, outra também pipocada aqui, mas essa aqui eu acho que é até pior, viu? Boca Juniors passou em primeiro e na segunda posição ficou o Deportivo Pereira, tá? O Colo-Colo teve a chance de vencer o Deportivo Pereira em casa, mas jogou de forma patética e teve um 0-0 que eliminou o Colo-Colo, campeão da Libertadores 91, e quem passou foi o Deportivo Pereira, que é um time médio para fraco lá na Colômbia, tá? No grupo G passou o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, ok. E no último grupo passou Olímpia e Atlético Nacional. Então esses aí foram os classificados da Libertadores da América. Em breve será feito um sorteio para nós conhecermos aí os enfrentamentos da oitavas de final. E eu vou comentar aqui também na próxima Rádio X1. Muito bem, vamos sair da América do Sul, vamos para a América do Norte, tá? América do Norte Central, e onde nós tivemos a volta da Liga MX nessa semana, ou nessa última semana, né, melhor dizendo. Vamos começar aí com o torneio Apertura, e logo no primeiro jogo nós tivemos o América do México perdendo em casa por 2-1 e de virada para o Juárez, né? Olha só, o América do México já começou bem, né, entre aspas aí, a Apertura da Liga MX. Bom, agora eu vou falar um pouco de Copa Ouro. A Copa Ouro está rolando agora lá na América do Norte. A Copa Ouro é a equivalente aí à nossa Copa América aqui na América do Sul, a Eurocopa na Europa, enfim, é o torneio ali de seleções, é o principal torneio de seleções da CONCACAF. Eu não sei por que esse torneio ainda existe. Eu acredito que o melhor seria fazer uma unificação com a Copa América. Já foi provado na Copa América há 100 anos que dá muito mais audiência, é muito mais interessante para as seleções, mas a CONCACAF ainda segue nessa teimosia de continuar com a Copa Ouro. Então vamos lá. A Copa Ouro está na seguinte situação: alguns grupos já terminaram, já fecharam. Então, no grupo A, nós tivemos aí Estados Unidos passando na primeira posição com 7 pontos e a Jamaica na segunda posição com 7 pontos também. Lembrando que os Estados Unidos não está com o time principal para disputar a Copa Ouro, tá? No grupo B, fechou com o México na liderança com 6 pontos e olha só, o convidado Catar passou na segunda posição com 4 pontos. Inclusive, essa classificação do Catar se deu pela vitória que eles tiveram em cima do próprio México por 1-0. Olha só. Então passou México em primeiro e Catar na segunda posição. No grupo C, que está para ser definido ainda, vai ser hoje, dia 4/7, a partir das 20 horas, horário de Brasília, começam os jogos aí do grupo C. Nós estamos na seguinte situação atual: Panamá na primeira posição com 6 pontos, Martinica na segunda posição com 3 pontos, El Salvador e Costa Rica dividindo a lanterna aí com 1 ponto cada um. Todos têm chances de classificação, mas a Costa Rica ela precisa vencer Martinica hoje para escapar desse vexame de ser eliminado na primeira fase por Martinica. Então, não tem poucas ideias. Costa Rica precisa vencer hoje Martinica para continuar na Copa Ouro e não passar pelo vexame de ser eliminada na primeira fase. Costa Rica, que é uma das 4 maiores forças do futebol centro-americano, né? Então não dá para ser eliminado na primeira fase com um grupo desse. No grupo D, nós temos, olha só, na liderança, Guadalupe com 4 pontos, Guatemala com 4 pontos, na terceira posição, o Canadá com 2, Canadá que, né, recentemente ganhou status aí de força da América do Norte, e Cuba na lanterna com nenhum ponto, tá? Nesse caso aqui, Canadá joga hoje também à noite contra a Cuba, contra a Lanterna Cuba, e precisa vencer
para também não dar vexame e ser eliminado na primeira fase aí da Copa Ouro. Então, vamos acompanhando aí a Rádio X1. Na próxima semana vamos ver o que aconteceu nesses grupos aí da Copa Ouro. Vamos sair agora um pouquinho da América do Norte e vamos para a África. Na África, destaque aqui para a Tunísia. Aqui nós tivemos o campeão da Ligue 1 da Tunísia, na primeira divisão da Tunísia. O Etoile do Sahel foi campeão ao vencer por 5-0 o Berra. Ele chegou a 34 pontos na Championship Round e assim conquistou seu 11º título de campeão da Ligue 1 da Tunísia. Na segunda posição ficou o Esperance com 28 pontos, Esperance Tunis, né, que é o maior vencedor da Liga Tunísia, mas esse ano o título é do Etoile do Sahel, que vai disputar aí a Champions League da África. Etoile do Sahel, que já disputou o Mundial de Clubes, né, no ano de 2007, quando foi campeão da Champions League da África. Saindo da Tunísia, vamos para a Etiópia, onde o St. George foi campeão da Premier League da Etiópia ao vencer o Rossana por 2-0. O St. George chegou aos 63 pontos. Não pode ser mais alcançado pelo Berri da Kenema, que é o segundo colocado com 57, e levantou aí pela 30ª vez a taça de campeão da primeira divisão da Etiópia. St. George vai representar a Etiópia aí na Champions League da África. Muito bem, esses foram os destaques da África. Agora vamos para a Ásia. Bom, vou dar aqui uma repassada nas principais ligas da Ásia que estão em andamento, né? Vamos começar pela CFL, a Superliga da Índia, da China, né? A Índia é só em outubro. Vamos lá. Na Superliga da China, nós temos na liderança aí do Shanghai Port, time do Oscar com 33 pontos. Na segunda posição, o Shanghai Shenhua com 28. E na terceira posição, o Chengdu Hongsheng com 27. O destaque aqui para a China é o seguinte, cara. O que os caras estão cancelando de gol no VAR lá é brincadeira, tá? E só anulação de gol, assim, porque sim. No jogo, por exemplo, do dia 29, entre o Beijing e o Shanghai Port, o líder inclusive, o Beijing fez um gol no primeiro tempo ali, mais do que legítimo, mas o VAR cancelou. Teve um outro jogo do Tianjin, que acho que foi no mês passado, anularam 3 gols no mesmo jogo. E quase todo jogo da CFL Super League tem anulação de gol por VAR. Cara, é uma coisa bem bizarra que está acontecendo ali na China. Bom, saindo da China, vamos dar um pulo ali na J-League do Japão, que está sendo liderada pelo Yokohama Marinos, com 42 pontos. Na segunda posição, Nagoya Grampus, com 38. E na terceira posição, o Vissel Kobe do Iniesta, com 37. Não se fala outra coisa no Japão, apenas a aposentadoria do Iniesta. Saindo do Japão, vamos para a K-League da Coreia. O Sun Hyundai vai nadando de braçada, chegou aos 50 pontos aí. E não vê ninguém pela frente. O Pohang Steelers na segunda posição com 37 e o Seul Futebol Clube com 33 na terceira posição. Agora vamos falar sobre Coreia do Norte, tá? Recebi informações aqui de um contato que eu tenho de uma pessoa que de tempos em tempos manda informações do que acontece lá na Coreia do Norte. Inclusive, vou fazer um vídeo que vai ser lançado nesse final de semana, que conta um pouquinho da história do futebol ali na Coreia do Norte. Ela é muito complicado de ter informações, então, quando essa pessoa consegue, ela manda informações para mim e diz como é que está a situação do campeonato ali da Premier League da Coreia do Norte, tá? Então, atualmente, o campeonato é liderado pelo Sayo, também é conhecido como o 25 de abril, tá com 49 pontos. O Ryomyeon está na segunda posição com 45 e o Soban está na terceira posição com 44 pontos. Quer mais informações sobre a Liga da Coreia do Norte? Fique ligado aqui na Rádio X1 Futebol Clube. O outro destaque da Ásia fica pela volta da Liga 1 da Indonésia, né? Nós tivemos a Indonésia voltando nesse último final de semana e no jogo da volta aí nós tivemos o Sleman vencendo o Bali fora de casa pelo placar de 1-0. Muito bem, saindo agora da Ásia, vamos para a Europa com os destaques para a Champions League da Europa, temporada 23-24, que começou os jogos de
pré-classificação da Champions League iniciaram e nós tivemos na semana passada, no dia 27 de junho, a abertura da Champions League temporada 23-24, com o Athletic Scouts de Andorra jogando contra o Budućnost, muito difícil falar, de Montenegro, tá? Então o Athletic Scouts perdeu para o Budućnost por 3-0 em casa e o Budućnost se classificou para a próxima fase de eliminação. E no outro jogo, o Trepene de San Marino tomou 7-1 em casa também do Breiðablik, lá da Islândia. No final de semana, o Budućnost Podgorica de Montenegro e o Breiðablik, vencedores desses dois jogos que eu mencionei, fizeram o jogo aí de eliminação e quem ganhou foi justamente o Breiðablik por 5-0, venceu o Budućnost e o Breiðablik conseguiu a sua vaga para participar da fase de qualificação da Champions League da Europa da edição 23-24. Com esse resultado, o Breiðablik se junta aí a vários outros times e a partir dessa semana a gente vai acompanhando também como vai funcionar essa pré-Champions League da Europa, tá certo? Bom, espero que tenham gostado do programa. Toda semana eu vou voltar aqui com informações, como falei, não só do futebol, do nosso soccer, mas também com as outras regras do futebol. Caso queira deixar uma pergunta, tem minha caixa de mensagem aí no Spotify. Pode mandar também lá no YouTube, lá no X1FC no YouTube também. Pode mandar pergunta lá nos vídeos. E agradeço aí a sua audiência no Spotify, agradeço a sua visualização aí no YouTube e semana que vem estamos de volta aí com mais notícias do futebol, tá certo? Muito obrigado, valeu pessoal e até mais. Tchau, tchau!